Olha, depois desse papo tão bacana, tão inspirador, vamos falar agora, só, a Cirleide já fez o convite aí, vamos falar agora sobre um assunto que está mexendo muito com a gente, né? Algumas reportagens têm mostrado como tem sido difícil lidar com o equilíbrio emocional nesse período de pandemia, né? Nesse período de dificuldades, nesse período que a gente está isolado, nesse período em que a gente está sem as pessoas queridas, né? Ou pelo menos as mais próximas continuam ali, mas tem os amigos, às vezes o namorado, a namorada não dá para encontrar com tanta frequência, tem os avós, né, que são pessoas que fazem parte da nossa vida de um modo tão especial, e a gente não está conseguindo conviver realmente com isso da maneira como era antes, né? Tem uma reportagem que saiu essa semana na BBC Brasil, dizendo o seguinte, vou até pedir para o diretor colocar aí para a gente ver, enquanto a Chay chega para conversar com a gente. Essa reportagem diz o seguinte: confinamento é o maior experimento psicológico da história. Essa frase foi dita por um especialista em trauma. Pelo menos 2 bilhões de pessoas foram colocadas sob alguma forma de quarentena desde o mês de março. Isso representa 1/3 da população mundial. 2,6 bilhões. Vamos chamar a Chay Camarote, ela que é psicóloga, ela que faz um trabalho muito ativo também nas redes sociais, ajudando as pessoas a lidar melhor com esse confinamento e com as situações difíceis, né, que a gente tem enfrentado com esse confinamento. Então, Chay, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. De fato, é um tempo muito complicado de se viver, né, Chay? Bom dia. Pois é, bom dia, Isli, bom dia a todos e todas. Ó, tô aqui com meu café, viu? Trouxe aqui para Boa, brindar vamos fazer junto um com brinde, você. então. Coisa boa, vamos lá. Pois é, um golinho de café para a gente falar desse assunto, né? Que é bem tenso, mas, assim, que precisa ser discutido sempre que possível. E eu agradeço a você como pessoa, como cidadã, mas principalmente como especialista da área, de estar abrindo, né, essa oportunidade para a gente conversar e tentar levar ainda mais informação, reflexão para as pessoas nesse tempo, né? Então, quando a gente consegue ampliar, assim, esse olhar, né, em torno de um determinado assunto, a gente consegue que as pessoas também lidem de forma diferente, né, com isso, e aqui estamos para fazer. Pois é, então, você estava falando aí, eu pensando aqui algumas coisas, né, para gente trazer. O novo, Isle, assim, de forma geral, ele já é algo que causa um impacto, né, na vida das pessoas. Então, assim, a gente tem uma questão que é inerente à nossa condição, que é essa necessidade num momento de crise, de conflito, a gente buscar algo que seja familiar, né, algo que a gente possa se apegar de alguma forma, porque já é conhecido para a gente, né? Esse é um movimento natural que a gente faz, é um movimento espontâneo, né? Então, imagine um novo nessa magnitude, né? Uma situação nova como essa da pandemia, né? Desse fenômeno mundial, né? Que estamos vivendo. Você trouxe os dados das pessoas que estão em confinamento, só que a gente precisa ampliar que o sofrimento ele é para além das pessoas que estão em confinamento, porque as pessoas que não estão em confinamento, elas têm também, elas vivenciam o sofrimento, né? Então, todos nós Tem estamos medo de sair, vivenciando. tem medo de se contaminar, tem os profissionais de saúde, né, que estão enfrentando uma barra pesadíssima. Exatamente. Então, assim, pessoas, por exemplo, que estão em municípios que não tinham, né, registros de caso ainda, elas não estavam isentas de estar sofrendo em relação a isso, e eu digo com conhecimento muito próximo, porque eu acompanho pessoas de municípios que ainda não têm caso registrado, né? E a gente Sei. já observa o nível de sofrimento, né? Com esse aumento dos atendimentos, dos acompanhamentos online, a gente, né, consegue cruzar essas fronteiras ainda mais, né? Para oferecer suporte. E aí acaba chegando também casos assim, né? De pessoas que estão em território, que estão
livres dos diagnósticos, né, dos casos até então, mas já experimentam o sofrimento diante de tudo, o medo de que chegue, né, de como é que vai ser a repercussão disso, como é que isso vai chegar, enfim. E aí você disse assim, antes, quando você estava chamando a nosso debate, né, você falou sobre o medo, sobre a melancolia, né, sobre a tristeza, que são coisas, assim, que até certo ponto, né, a linha é muito tênue entre o que é normal, o que não é, né, o que é saudável e o que não é. Então, tudo isso, né, são sentimentos, emoções que nós experimentamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós não estamos livres disso. O que acontece é que a situação de pandemia, ela potencializou todos esses sentimentos, né? E ela trouxe esses sentimentos numa intensidade maior, numa frequência também maior, e trazendo prejuízos para o dia a dia das pessoas, para a vida das pessoas, que aí é justamente quando a gente precisa se preocupar, né? A gente precisa ter um olhar diferenciado quando as pessoas estão experimentando esse tipo de sentimento, quando ele começa a tomar esse caminho, né, de trazer esses prejuízos. E o que a gente tem assistido é que essa situação de quarentena, ela tem elevado esses níveis, né? Ela tem subido esses números, né, de casos de transtornos depressivos, de transtorno de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático, que tem sido bem recorrente, né? Por exemplo, o estresse pós-traumático, ele basicamente é você não conseguir superar, né, uma situação traumática, né, de crise que você vivenciou, e você ficar tendo pensamentos, sonhos, né, você vivenciar uma situação relativamente parecida e você ser tomado de todo aquele medo, de todo aquele estresse, é você reviver esse trauma. Oi. Eu queria que você falasse também sobre, eu acho que a gente está vivendo diversos tipos de luto, né? Claro que o pior deles é o luto de perder alguém, né? E esse medo de perder alguém causa todas essas sensações também. Mas também tem pessoas que estão vivendo agora o momento do luto de, se é que eu posso usar essa palavra, se não me corrija, por favor, mas de perder o emprego, de não ter mais os mesmos hábitos, de estar com um plano, eu estava com um plano de abrir minha empresa, tinha comprado ou alugado uma sala, estava montando e agora eu não posso mais porque esse meu negócio não é mais viável na pandemia. Então, é possível dizer que a gente está nesse momento de viver vários lutos e ainda, como que a gente, existe alguma forma da gente se preparar para esse luto ou trazer esse luto? Porque muita gente também nega o luto, né? Não quer viver, mas na verdade esse luto é necessário, né? Foi muito bom você trazer isso, porque assim, a gente precisa desmistificar que o luto, ele é decorrente só de morte, né? E a gente vivencia o luto no nosso dia a dia, né? E esses lutos que você está trazendo são lutos extremamente legítimos e que têm acontecido ao longo dessa pandemia. Eu vou citar um luto, inclusive, que nas minhas discussões, eu vejo que as pessoas ainda não estão muito antenadas, mas, por exemplo, a gente está vivendo até o luto pelo home office. Tem gente que está terminando, sim, né? Está retornando às atividades presenciais, e elas estão sofrendo intensamente com o luto pelo home office, que de início foi assustador, foi cheio de desafios, né, de angústias, porque assim, eu não sei como é que eu vou fazer, filhos em casa, falta de privacidade, ter que administrar junto a outras atividades domésticas, né, e tudo mais. Para todo e agora, mundo, né? Isso, e agora estão tendo que retornar, né, assim, conseguiram se organizar de forma saudável para atender a necessidade, que era home office, e agora estão tendo que fechar, né, essa questão aí do home office para retornar. E até o luto, por isso, tem sido trazido assim, nas falas, né, enfim, nos atendimentos e em outros espaços também. Então, assim, é fato, né, essa questão desse luto que as pessoas têm vivenciado. A gente foi tomado por essa questão, por uma ilusão que a gente tem de controle diante da situação, né, e a intensidade do sofrimento em relação a esse luto se dá
entre outras coisas, por essa ilusão que a gente tem de controle sobre todas as coisas, né? E porque a gente muitas vezes não pensa na perda, né, como uma possibilidade real, né, para tudo, né? Enquanto estivermos vivos, nós temos a possibilidade de perder objetos, pessoas e uma série de projetos, né? Projetos. Então, assim, a gente vive uma cultura de negar a nossa cultura ocidental, ela infelizmente, ela enfatiza muito isso, né, dessa supervalorização das coisas dessa forma. E a gente esquece que a gente precisa lidar com isso enquanto uma possibilidade, não é a gente ser pessimista, não é a gente torcer por isso, não é a gente viver melancólico com esse medo de perder, não, é a gente reconhecer e legitimar como uma possibilidade. Isso é uma das formas da gente se preparar melhor para os lutos que podem acontecer, porque existem alguns lutos que a gente consegue prever, né? Por exemplo, quando a gente está com uma pessoa em uma situação de um adoecimento mais agudo, né? Mais agravado, enfim, e entre outras coisas, mas outras que são perdas súbitas, né? E que a gente, assim, opa, não me preparei para isso, que foi o que aconteceu com essa pandemia. Então, nossa liberdade foi, de repente, cerceada, né? E foi tirado muitas coisas e um convite muito intenso para que a gente direcionasse esse olhar para outras coisas. Então, enquanto eu perdi muita coisa, eu também ganhei muita coisa, Sim. Né? E era isso que eu ia te perguntar. A gente consegue dar mais ênfase para as vantagens que esse período trouxe? Porque a gente pode também olhar com esse olhar, né? Assim, o que de bom que esse período tão difícil trouxe? Eu acredito que quando a gente começou a vivenciar essa questão da pandemia, a gente percebeu que a gente não sabe enfatizar essa questão da oportunidade, né, da vantagem, sabe? Eu acho que esse momento tem sido um momento de um grande exercício em relação a isso. Tem uma coisa muito interessante que é na cultura oriental, né, na cultura chinesa, a crise ela é representada por um ideograma que é a junção de dois outros ideogramas, né, que é perigo mais oportunidade. Eles não definem crise sendo como uma coisa só, apenas como perigo. Eles entendem crise como a junção desses dois fenômenos, né, de perigo e de oportunidade, do que é negativo e do que é promissor, entende? Então, uma forma muito saudável da gente lidar com as situações de conflito, de crise, seja pelo confinamento, quarentena e qualquer outra coisa, é justamente essa nossa capacidade, né, de flexibilizar, né, de deixar de ser tão rígido e amarrado e focar tanto no que é negativo e a gente olhar para as possibilidades. O que acontece? Essa situação, ela mostrou para a gente que a gente é fragilizado em relação a isso, que a gente não tem isso muito bem desenvolvido, muito bem exercitado. A gente é muito mais acostumado de olhar para esse negativo e de paralisar nessa dor, nesse sofrimento, e ficar e agora? Não sei o que fazer, não tenho o que fazer, né? E buscar essas outras possibilidades, aquilo que é promissor. Por exemplo, você é um exemplo disso, Isli, assim, isso aqui que a gente está fazendo, né, é um grande exemplo, né, é assim, o que podemos fazer, né, por exemplo, eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, olha que eu trabalho desde meus 15 anos, e sempre trabalhei muito, mas eu nunca trabalhei tanto, assim, a psicologia é uma das áreas que tem sido muito solicitada, por tudo isso que estamos dizendo, né? Mas inicialmente, lá atrás, eu olhei e disse, e agora? Né? Porque, assim, infelizmente, algumas áreas que eu trabalho, uma delas é a questão do consultório, né? A gente não olha para a saúde mental como a gente precisa olhar, e eu li essa matéria, né, que você trouxe como exemplo que a pesquisadora traz, né, colocações muito interessantes, e é fato, a gente não olha, enquanto sociedade, a gente não olha para a saúde mental, é uma das primeiras coisas que a gente risca da nossa lista, né? É verdade. Poxa, e isso seria, então, uma alternativa
prática, assim, para a gente fugir, né, e manter esse equilíbrio emocional. Primeiro passo tem que ser esse olhar de procurar realmente um profissional, um especialista, né, de cuidar da saúde. Do mesmo jeito que, eu estou com uma dor de dente, eu vou no dentista. Então, eu estou melancólico, eu estou depressivo, eu estou triste, eu não estou sabendo lidar com as emoções, procurar uma ajuda profissional, eu sei que é uma das saídas, mas que outras saídas? O que fazer para manter esse equilíbrio? Uma das coisas, sim, é a busca por um profissional, principalmente em situações mais agudas, aquela que eu falei, que quando a gente começa a experimentar tristeza, melancolia, ansiedade, angústia, isso paralisa, mexe na questão do sono, mexe na alimentação, mexe no nosso bem-estar físico. Para perceber esses sinais, né? Quando começa a trazer esses prejuízos. É um grande alerta de buscar um especialista, mas não necessariamente. A gente não precisa estar vivenciando isso nessa proporção para buscar. Né? Outras coisas são alternativas mais simples, digamos assim, né? De você pensar coisas junto à sua rotina. Eu costumo sempre trazer assim uma reflexão de pensa em outras situações que você vivenciou de tristeza, de sofrimento. E o que você fez para sair disso? Né? O que você fez? Por exemplo, fui assistir filme, fui caminhar, sei lá, fui visitar alguém, mas não posso visitar alguém nesse momento, então faça uma ligação, entre em contato, fortaleça suas redes de apoio, né? Seja da mesmo forma à que distância, for, né? mesmo à distância, mas fortaleça a sua rede de apoio. Isso é muito importante. A gente vê a diferença enorme de pessoas que estão em sofrimento, que elas têm uma rede de apoio fortalecida, e as pessoas que não têm uma rede de apoio fortalecida. Há uma diferença muito grande na condução de todo esse processo. Entende? Se Então, tudo que você né, de puder pessoas fazer, queridas. isso, tudo que você puder fazer, né? Cozinhar, assistir série, fazer algum tipo de atividade mínima que seja dentro de casa, né? Todas essas coisas, elas ajudam na manutenção dessa saúde mental, né? Atividade Então, física e fé também são bons aliados? Muito, muito bons aliados. Então, assim, quando eu estou atendendo alguém, eu sempre faço essa triagem, assim, eu digo, olha, me diz como é tua rede, porque eu não posso direcionar a pessoa, ela que vai ter que me dizer a direção dela. Lógico. Olha, eu tenho essa relação assim com a espiritualidade, né, com a fé, eu frequento tais lugares, eu olho por essa direção, eu adoro estar com as pessoas, ou eu não gosto de estar com as pessoas, isso me faz mal, eu sou mais isolada. Então, a gente vai caminhar junto com a pessoa a partir do que é saudável para ela, do que ela gosta. E claro que vamos pensando a partir disso também outras estratégias quando essas não existe a possibilidade de ser colocada em prática, porque a pandemia trouxe isso, né? Chayana, eu sei isso, mas eu não posso fazer. E agora? Né? Então, é justamente esse agora que vai trazer para a gente essa capacidade de criação, de criatividade, de experimentar outras coisas, de transformar coisas que já existiam, mas que não dá para ser daquele jeito, né? Então, a pandemia é um grande convite para isso. Agora, que a gente também precisaria de um suporte maior, né, de uma rede a nível das autoridades, né, de toda essa estruturação, para esse olhar para a saúde mental como uma medida sanitária, precisa, né, porque ainda, o suporte psicológico ele ainda é muito elitizado, né? É verdade, só para quem tem dinheiro para pagar, né? É difícil o acesso na rede pública. Exato, então assim, o sofrimento ele é para todo mundo, né? Agora, como ele vai se desdobrar, aí é outra história. Então, mas a assistência ela precisa ser para todo mundo, independente do que está passando e de como está passando, né? Chay, muito obrigada pela sua participação. É tão bom te ouvir. Eu gosto muito do trabalho que você faz no Instagram também, as coisas que você posta. Então, eu imagino que isso tenha ajudado também muita gente, né? Muitas pessoas que te acompanham. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Obrigada a você. Sei que você tem muito trabalho aí pela frente. Pois é, vou dar continuidade, né? Mas quando a gente ama o que faz, fica mais leve, né? Com certeza. Então, obrigada, Isli. Um beijo, viu?
E Um parabéns por esse projeto, beijo. estou adorando. Que bom, obrigada. Estou aqui tentando me reinventar também. Pois é, tá lindo, tá lindo. E diretor, um abraço para você, viu, querida? Muito bom, Chay, obrigada. Bom dia para você. Ó, o Tchau, diretor dando tchauzinho beijão. aí para você também. É isso.